Então vamos lá. Sempre que a gente fala em proteger a carteira, a maioria das pessoas já começa a pensar opções, hedge, né, cambial, vamos fazer um hedge com commodities, mas não é bem isso, né? A gente pode fazer um hedge da nossa carteira protegendo ela simplesmente usando outras empresas mais sólidas, empresas boas e que no longo prazo essas empresas vão acabar segurando ali a nossa carteira. Mesmo que exista uma volatilidade, você tem que pensar sempre que volatilidade só é ruim para quem quer vender, só é ruim para quem investe no curto prazo. Para o investidor de longo prazo não é muito importante se a ação dele está custando X ou Y, né? Eu não entendo muito bem porque as pessoas se preocupam tanto com isso, sendo que o projeto nosso é aí para mais de 10, 20, 30 anos, né? Lembrando sempre que uma boa empresa ela tem uma capacidade de proteger a carteira pelo simples fato de que ela vai continuar existindo. Quanto mais ela existiu em diferentes períodos históricos, quanto mais tempo ela durou, quanto mais ela é uma empresa robusta, mais a gente pode se beneficiar ali de ter uma empresa dessa na nossa carteira. Ela pode acabar segurando a nossa carteira em momentos de estresse muito grande, né? As pessoas sempre acabam correndo ali quando o mercado está muito insano para empresas maiores e mais robustas, mais lucrativas e mais antigas. Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, hoje a gente vai falar aqui de 3 empresas que têm esse perfil de proteção, que são empresas ali que muita gente usa da mesma forma que eu ali, como uma forma de proteção da carteira, como uma forma mais robusta ali, como uma forma de deixar a carteira um pouco mais grossa, né? Um pouco mais resistente. Então isso aqui não é uma recomendação, de jeito nenhum você deve comprar ou vender empresas ali só com base no que alguém no YouTube te disse, tá? Não seja bobo, tá? Verifique, investigue, analise se a situação faz sentido para você ou não. Então quando a gente está falando aqui de empresas para proteger a carteira, eu estou falando de empresas que tem pouca ou nenhuma não existe, né? Que tem pouca chance de ir à falência, de empresa que superou muitos momentos e de empresa que sobreviveu. E principalmente de empresas que são ali dolarizadas ou que tem alguma relação ali com algumas coisas que vocês vão entender mais aqui. Então a primeira empresa, que eu sei que muita gente já vai torcer o nariz, mas já explico, é a Klabin. Klabin é uma das maiores empresas de celulose do Brasil e do mundo. Ela é uma empresa comoditizada, o que é muito bom como forma de proteção de carteira, muita gente sabe disso. E além disso, ela é uma empresa dolarizada, muito bom para proteger a carteira também. Outra coisa que muita gente já vai começar a falar é do tamanho da dívida da Klabin, do tamanho do problema da Klabin. Ai meu Deus, a Klabin está sempre com dívida, a celulose é cíclica, e tudo isso é verdade. Só que a gente não pode esquecer, a gente nunca pode ignorar a Klabin no sentido de que ela foi fundada em 1899. Né? Você não estava aqui, eu tenho certeza, e quem sabe seu pai não estava aqui, quem sabe seu avô não estava aqui nessa época, né? Isso significa que a Klabin sobreviveu a 2 guerras mundiais, a vários presidentes horríveis na história do Brasil. Ela sobreviveu ao Brasil pós-proclamação da República, que era uma bagunça por completo ali. Presidentes como Floriano Peixoto, né? Hermes da Fonseca, uma galera bem complicada ali, onde as coisas realmente não eram fáceis e onde o Brasil mudava todos os dias, né? O Brasil mudava toda hora. Mas no futuro ela sobreviveu ao Plano Collor, ela sobreviveu a um cenário de hiperinflação, ela sobreviveu ao José Sarney ali com um congelamento de preços, ela sobreviveu a recessões econômicas, ela sobreviveu a governos autoritários na história do Brasil, né? Tanto ali do Getúlio Vargas quanto da ditadura militar brasileira. Então a empresa chegou ao século XXI saudável, investindo em pesquisa e inovação e mais uma vez focando todos os seus esforços agora na produção de papel craftliner, né? O que mostra que ela não vai deixar de existir nos próximos anos, né? E ela continua atuando no mesmo mercado ali de celulose, só que ela faz parte das empresas que estão nas descobertas da celulose, que hoje em dia vira roupa, que hoje em dia vira caixa pra gente enviar produtos por e-commerce. Cara, o mercado de celulose mudou completamente e a Klabin tá aqui firme. Graças às exportações, a receita líquida da Klabin tem subido constantemente ano após ano. Em 2010, ali, para vocês terem uma ideia, a gente estava falando de uma receita líquida de 3,663 bilhões ali, né? E hoje a gente está falando, em 2019, no último ano, a gente está falando de uma receita líquida de 10 bilhões 272 milhões, né? Então a gente está falando ali de uma receita líquida absurda e crescente. Ah, Raul, mas deu prejuízo no primeiro tri agora. Ah, Raul, descontrole cambial. Ah, Raul, a empresa tem uma dívida descontrolada. Então, desde 1999, a gente está falando aí de 21 anos, a Klabin fechou 4 anos no vermelho. É muito. É muito, né? Se você imaginar, eu também acho que é muito. Mas com a quantidade de dinheiro que ela investe atualmente e um CAPEX que em 2019 ultrapassou 2 bilhões, ou seja, a empresa tem 10 bilhões de receita e o CAPEX dela foi 2 bilhões e 574 milhões. Se você não sabe o que é CAPEX, é o dinheiro que a empresa está investindo em bens duráveis para produzir mais dinheiro. É o dinheiro que a empresa investe em si mesma para crescer. Quanto maior o CAPEX de uma empresa, que é o Capital Expenditure, mais a gente tem um crescimento da empresa, né? Ela está permanentemente em fase de investimento. É isso que muita gente não entende.
além dos ciclos da celulose, além do ciclo do dólar, a empresa ainda está sempre investindo. E é isso que fez ela chegar até aqui. Então é exatamente isso que eu quero da Klabin. Eu não quero que ela seja diferente, eu não quero que a Klabin reduza as dívidas dela loucamente. Foi isso que fez a empresa sobreviver até aqui, ela sempre foi assim. Então eu acredito plenamente no efeito Linde ali, que diz que quanto mais uma coisa já durou, mais tempo ela tem chance de durar. E se a Klabin sobreviveu 121 anos como um bom negócio, eu acredito plenamente que eu vou morrer e ela vai continuar sendo um bom negócio. Então, obviamente a empresa não é para quem não consegue lidar ali com essas flutuações da celulose e com o fato de que o endividamento da empresa se mantém em patamares sempre enormes. Agora ela até prometeu ali que vai dar uma controlada. A Klabin se aproveita da sua receita gigante e faz muita dívida mesmo, porque o mercado sempre respeitou o fato de que ela consegue honrar as dívidas. Então uma empresa que honra as dívidas pode se endividar em níveis absurdos e é exatamente o que ela faz. Então ela alia esse fator, as emoções de alta e baixa da celulose, alta e baixa do dólar, e ela com toda essa volatilidade, ela mostrou que ela é uma empresa antifrágil, né? Uma empresa com 120 anos sambando do jeito que a Klabin samba e se considerou como um império e ainda é um império consolidado, é para poucos, eu não tenho medo nenhum. Eu considero a parte bem robusta da minha carteira ali a Klabin, tá? Adoro ter Klabin em carteira e sou muito feliz com a empresa. Então agora aqui a gente vai para uma outra empresa, a B3SA. Como que a gente pode falar de proteção de carteira na Bolsa de Valores sem falar da empresa que cuida da nossa Bolsa de Valores, né? A empresa responsável pelo nosso mercado de ações. Fica quase impossível ali a gente falar em qualquer coisa ignorando a B3. Se a gente acredita na Bolsa de Valores para o longo prazo, a empresa que faz a Bolsa de Valores ela vai ter que durar para o longo prazo também, né? Então acreditar na empresa que controla o mercado brasileiro não é nada difícil. A gente está falando de uma empresa com 129 anos de história, se a gente considerar a marca mais antiga, que foi se fundir nas outras. Podemos acreditar que a B3 é uma empresa que cumpre bem o papel de uma proteção de uma carteira justamente por esse efeito, né? Ela é a grande reguladora do mercado. Quanto mais a Bolsa de Valores crescer, quanto mais tempo você acha que a Bolsa de Valores vai durar, mais a B3, que é a única no Brasil, ela tem um monopólio, vai durar, né? A B3 aguentou tudo que a Klabin aguentou, com 129 anos de história, ela aguentou até mais, e aguentou no olho do furacão. Sempre que um político de esquerda ganha a eleição, ela fica ali com o rabinho entre as pernas, tentando sobreviver, o povo fala de taxar ela, o povo fala de mexer no mercado, e ela se fode em todos esses conceitos. E ela sempre conseguiu sambar muito bem, e muito bem na regra. Em 129 anos, então, a B3 já aguentou até atentado terrorista, gente. A B3 já aguentou de tudo. Ela viu impérios nascerem e morrerem, né? Viu o OGX crescer, OGX morrer, viu a Klabin crescer na bolsa, viu todas as empresas que você conhece crescer e ela continuou. Então, os cães ladram e a caravana passa sempre, né? E a B3 está aí sempre. Então, um monte de gente gritando, falando que a coisa vai quebrar, que a bolsa vai acabar, que a bolsa vai estar ok. E a B3 sempre esteve aí. Ela continuou, né? Se aquela máxima que as pessoas dizem, né? Vão-se os anéis e ficam-se os dedos, que eu acho que inclusive está incorreta, porque eu nunca vi um dedo que voltou, agora anel que acabou, também nunca vi um anel, se ninguém mexer com ele ali, ele fica para sempre, né? Então vamos falar, vão-se os dedos, ficam-se os anéis. Se essa máxima faz sentido, a Bolsa de Valores, a B3, é o próprio anel, né? Ela é o máximo anel que existe. Então ela está muito longe de ver os seus dias de glória acabarem, né? Todo dia alguém fala que vai vir uma nova empresa para a Bolsa, que isso aqui vai acontecer, que aquilo vai acontecer. Enquanto isso, a B3 continua aí se sustentando ao longo do tempo. Vez ou outra vai ter uma polêmica e tudo mais, mas a B3 está com 129 anos, né? A Bolsa de Valores com 129 anos. Hoje em dia ela cuida, inclusive, da parte de venda do Tesouro Público ali para o próprio governo. Cara, é uma empresa magnífica, uma dívida líquida negativa, dando exemplo de governança aí, que é nada mais do que ela tem que fazer, né? 5 bilhões de dívida líquida negativa, um lucro que cresceu só nos últimos 5 anos 35% e que, cara, quanto mais gente vai entrando na Bolsa de Valores, quanto mais eu trabalho aqui, a B3 mais ganha cliente, né? Então eu tô fazendo um trabalho para a B3 aqui, ela nem tá me pagando. Então todo mundo que fala falando de Bolsa de Valores aí tá subindo o caixa da B3 ali mensalmente. Então a gente tá vendo uma empresa que tá bem no comecinho da história dela, com 120 anos, uma empresa extremamente madura, também passa aí em todos os critérios. E aqui agora a última, agora eu vou tomar facada, se até agora ninguém ficou puto, é agora que fica, então já se inscreve no canal, já deixa o seu like, porque depois que eu falar você vai ficar bravo, então já deixa o like, já garantido, já faz ali aquele comentário, comenta pra mim as 3 empresas que você acha que sustentam a sua carteira. Se você acertar e se essas empresas não falirem aí nos próximos 10 anos, eu vou voltar aqui e dar um prêmio pra quem não escolheu nenhuma empresa que faliu. Tá? Uma das pessoas, né? Vou ter que sortear, porque né, eu espero que muitos de vocês acertem. Então a gente vai aqui pra minha última empresa, a gente vai falar de Fleury. Muita gente fala, né? A empresa small cap não pode ser usada como base de sustentação. Eu também acredito nisso de certa forma, mas a Fleury não é uma empresa pequena qualquer, né? A Fleury ali tem o laboratório Fleury com mais de 94 anos de idade, não importa que o IPO dela seja recente, né? Ela é uma empresa que começou ali com um grupo de médicos e se transformou numa empresa que não para de adquirir empresas e que muito em breve vai ser gigante. A gente está falando, né, de uma estatística do IBGE que nos próximos 20 anos no Brasil a taxa de mortalidade vai se igualar à taxa de natalidade, vai morrer o mesmo número de pessoas que vai nascer
nascer. E com isso, obviamente, os laboratórios, os hospitais, os cemitérios vão ganhar bastante dinheiro, não tem como a gente falar que não. E se o país está envelhecendo ao passo do que amadurece financeiramente, o Brasil está saindo um pouco mais, cada vez mais, de ser um país subdesenvolvido, né? E óbvio que isso vai demorar muito tempo, mas cada vez mais está chegando nesse nível. A gente subiu muitas pessoas para a classe média. O Brasil da década de 80 era um país miserável, porque a gente não sabe, mas você olha os números ali, você vê que o Brasil da década de 80 era um país miserável. Talvez você não tenha percebido, mas as coisas estão melhorando. E como as coisas estão melhorando, a Fleury vai se beneficiar. Envelhecimento da população. E população ganhando mais dinheiro, a chance das pessoas fazerem exames em laboratórios particulares, a tendência é alta. Por quê? Porque o serviço público brasileiro, por outro lado, só se deteriorou, né? Nos últimos anos não teve grandes avanços. Então, eu espero ver uma Fleury muito maior, muito mais robusta, uma Fleury que tem investido ali muito no setor de telemedicina, muito no setor de exame feito em casa. Então, lucro líquido crescente, receita crescente, investimento em tecnologia laboratorial, exame sem sair de casa, tudo indica aí que, somados a esses 94 anos de tradição, passando aí completamente com tranquilidade no efeito Linde, ela faz parte ali de uma das empresas que, além de ter potencial, tem robustez para sustentar uma parte aí e proteger a sua carteira de eventualidades. Com saúde, as pessoas raramente deixam de gastar, né? Então, eu não tenho dúvidas de que na minha terceira idade eu vou voltar aqui para contar para vocês e falar que eu fui fazer meu exame de próstata ali na Fleury e vocês também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí que empresa que você usa para proteger a sua carteira. O vídeo de hoje foi só. Um beijão.